eu sou o professor Marcos Inícios e hoje nós iremos, na verdade, começar a nossa terceira unidade, ok? Então, o nosso assunto de hoje nós iremos falar sobre pronomes, ok? Então, aqui no quadro eu escrevi os dois tipos de pronome que a gente tem no inglês, o sujeito e o objeto, ok? O sujeito a gente já conhece do que a gente normalmente aprendia quando a gente viu o verbo to be, a gente acabava aprendendo esses pronomes também. Então a gente tem I, you, he, she, it, we, you, they, ok? Já no objeto, aqui eu vou explicar um pouco depois, eles são um pouquinho diferentes e tudo mais, então nós temos me, you, him, her, each, us, you, them, ok? Então, qual a principal diferença desses dois aqui? A principal diferença que a gente vê através do verbo, ok? Aqui são sujeitos, ok? Então, eles estão no início da frase. Normalmente, quando a gente tem frases tanto no afirmativo quanto no negativo, a gente sempre começa com o sujeito, ok? No interrogativo, eu já expliquei, acho que em outras aulas, mas normalmente a gente tem o verbo auxiliar indo na frente, ok? Mas então, aí a gente tem aqui I, you, he, she, it, we, you, they, ok? São sujeitos, então eles vêm antes do verbo. Quando a gente for escrever em uma frase, esses pronomes, no caso dos sujeitos, eles vão vir antes do verbo. Já que eles são objetos do sujeito. Então, quando a gente for escrever me, you, him, her, each, us, you ou them, eles vão vir depois do verbo, ok? Então, por exemplo, tem um exemplo, na verdade, muito bom no livro de vocês, que eu vou usar aqui, ó. Rapidinho. Então, o exemplo é she saw them. Oh, perdão. Vou lembrar. She saw them, ok? Então a gente tem aqui o she, que é sujeito. O saw, que é um verbo. E o them, que é um objeto, ok? Então a gente tem nessa frase, que é bem resumidinha assim, mas ela explica bem. Então, o she, ela é o que começa a frase, é o sujeito, então ela vem antes do verbo. Já o them, que significa eles, ele é o objeto, é o que a gente está se referindo, é o objeto da nossa frase. Então, ele vai vir depois do verbo, ok? Então, o que define o que é o sujeito do objeto é na estrutura da frase, se ele vai vir antes ou depois. O objeto sempre vem depois do verbo e o sujeito sempre vem antes do verbo, ok? Até nas frases interrogativas. Pra não bugar vocês. Nas frases interrogativas, naquela hora que eu falei do verbo auxiliar, eu tô dizendo de começo de frase. Tipo, do e tudo mais. Mas já quando a gente fala... Mas mesmo nas frases interrogativas, o sujeito sempre vai vir antes do verbo. Certo? Não confundam, ok? É só a questão do verbo auxiliar que toma o lugar do sujeito. Já aqui, o objeto vai vir depois e o sujeito, como aqui é uma frase afirmativa e tudo mais, se por exemplo fosse negativa, she doesn't saw them, ou doesn't she saw them, ok? Então seria mais ou menos assim. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje, onde a gente fala sobre os pronomes, mais especificamente sobre sujeito e objeto. Qualquer dúvida, podem falar comigo através do meu WhatsApp. Para mais informações, se vocês ainda tiverem alguma questão com a estrutura, na página 39 do livro de vocês, ele explica assim, tem até uma tabelinha aqui que eu fiz aqui no quadro, falando quais são os sujeitos e quais são os objetos, ok? Eu quero desejar um grande beijo a todos, tenham um ótimo final de semana. Eu espero de verdade que vocês estejam bem, seguros e felizes. Um grande beijo a todos, tchau e até a próxima.